Graças a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Que o Senhor Deus te abençoe nesta manhã, tarde e noite. A Deus o tributo de gratidão, de glória e de majestade. Estamos agora nos adornando espiritualmente e nos preparando para a nossa quarta aula, já o início da segunda semana do Expondo o Pentateuco, texto a texto, capítulo a capítulo, versículo a versículo, dentro de uma exegese pura e clara do contexto original. Gostaria de lhe convidar a fechar os teus olhos, curvar a sua fronte. Vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, no nome de Jesus nós adentramos a tua presença. Senhor, nós queremos te glorificar, ó Deus, porque tudo é para a tua glória. Tudo é para o teu louvor, tudo é para que o nome do Senhor seja enaltecido. Senhor, nós estamos reunidos e congregados em um só Espírito, com o intento, ó Deus, de receber do Senhor instrução através da tua palavra. Para isso, abra os nossos ouvidos espirituais. Rompa, Senhor, todo comichão, toda resistência no mundo espiritual. Visite o lar do teu filho, visite agora, Senhor, o âmago desta alma, para que, independente de onde ele esteja, independente de qual seja o momento em que ele tenha acesso a este vídeo, que o Senhor possa dar a ele a luz, a revelação e o entendimento da Escritura. Fala-nos, ó Deus, porque te ouvimos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Senhoras e senhores, abramos então as nossas Bíblias no capítulo 1 do livro do Gênesis. Nós estamos a saber, hoje, dando início ao 5º dia criacional, tendo por certo de que grandes coisas o Senhor fez. Então, nós precisamos aqui emancipar uma vez mais de que um dia completa o outro. Falamos sobre isso na nossa primeira aula e é importante nós tornarmos a dizer, Nós vemos no primeiro dia Deus estabelecendo a luz, bendito seja Deus. E nesse primeiro dia estabelecendo a luz, fazendo então a distinção da luz e das trevas. O 4º dia completa o primeiro, porque quando observamos o 4º dia, nós vemos no 4º dia Deus criando os luminares, o sol para o dia e a lua para a noite, dando então plenitude à criação do primeiro. Vemos de igual modo no 2º dia, Deus criando a expansão, mais popularmente chamada de céus. E vemos então, para a completude deste 4º dia, o estabelecimento dos céus do 2º, nós vamos ver o 5º dia. Então o que nós vamos tratar aqui na aula de hoje é a completude, a plenitude da criação do 2º dia. No 2º dia, Deus cria o firmamento, dá ao firmamento o nome céu, e por meio deste firmamento separa as águas de baixo das águas de cima, estabelecendo então a sua criação. Agora no 5º dia, Deus vai encher o firmamento, Deus vai encher os céus, Deus vai encher as águas de baixo. Então guarde este contexto. Popularmente falando, nós temos então no 2º dia a criação dos mares, que é as águas de baixo, e o estabelecimento do firmamento, que é os céus. Então nós estamos falando dos céus e dos mares e dos céus. Isso feito no 2º dia criacional. Agora no 5º, Deus vai encher aquilo que Ele criou, tá bom? Porque esse é o princípio do capítulo 1 do Gênesis. A terra que era sem forma e vazia, passa a ter forma e organização e ser cheia da glória de Deus. A glória de Deus é toda a sua criação. Então vamos à leitura oficial para que possamos então desfrutar de muitas revelações com a graça de Deus Pai. Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso, bendito seja Deus. Vamos localizar aqui, verso de número 20. Capítulo 1 do Gênesis, verso de número 20. Então disse Deus: produzam as águas, criaturas viventes em abundância, e aves que voem sobre a terra na aberta expansão dos céus. Criou, pois, Deus os grandes leviatãs,
e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e sede fecundos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi tarde e manhã, o quinto dia. Bendito seja Deus. Então, sem muito misticismo, nós estamos tendo um Deus criador enchendo a sua criação. Ele cria os mares, que até então estão vazios, e ele cria o firmamento, lhe chama céu, e esse céu também está vazio, não tão vazio quanto antes, porque agora este céu tem o sol para governar o dia, tem a lua para governar a noite, e também as constelações e as estrelas, para dar luz, para dar beleza a este grande cenário de um Deus criador. Porém agora, no quinto dia, Deus vai concentrar a sua criação nos animais aquáticos e animais aviários. Essas duas classes de animais, eu gostaria que você entendesse isso. Nós estudamos na nossa aula de abertura que existem dois princípios. Existe o princípio do Gênesis, que é este princípio que estamos tratando, aonde Deus passa a criar os céus e a terra, e também existe o princípio absoluto, aonde no princípio Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós temos então o princípio absoluto da dispensação do mistério e o princípio do Gênesis. Há um vácuo, um hiato entre ambos, e esse ato de tempo é o tempo em que Deus cria a eternidade, Deus cria os anjos, e aqui eu chamo a sua atenção. Quando Deus vai criar os anjos, Ele estabelece uma classe angelical. Esta classe angelical recebe o nome de querubins. Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, bendito seja Deus, capítulo de número 4. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Bendito seja Deus. O versículo que ora leremos é o versículo de número 7. Está escrito assim, Apocalipse 4, verso 7. Bendito seja o Criador. E a face principal do primeiro querubim era semelhante a um leão. Marque leão. Anote leão aí no seu caderno. A face do segundo querubim era semelhante a um boi ou a um bezerro, que é um boi jovem. Marque bezerro. A face do terceiro querubim era como um rosto de homem. Assinale e marque no seu caderno homem. E a face do quarto querubim era semelhante a uma águia voando. Assinale também esta águia voando. Nós temos então 4 características que permeiam este ser angelical chamado querubim. Bendito seja Deus. É importante salientar que o querubim é criado antes da criação da terra. Então, antes do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós já tínhamos a criação dos querubins, serafins, arcanjos, a população angelical, o Monte Sião, a Nova Jerusalém, o Éden celestial. A eternidade já existia, o Kairos já era uma realidade, e Deus então estabelece o Cronos para dar início ao Gênesis. Então, os querubins, eles já eram uma realidade. E agora Deus vai reproduzir a sua criação na terra para estabelecer a sua glória diante dos homens que serão criados no 6º dia. Mas pastor, por que faz-se necessária a leitura do Apocalipse 4, verso 8, se nós estamos tratando do Gênesis, do seu capítulo 1? É porque nós vemos aqui dentro dos querubins 4 facetas, a saber, a faceta de leão, a faceta de bezerro, a faceta de homem e a faceta de águia. E agora a riqueza, a pérola, a revelação. Nós vemos uma primeira faceta de um leão, representando parte da criação que Deus há de criar na terra. Qual será essa criação? Aqui veremos adiante, dos animais selvagens. Então a face de leão representa a criação dos animais selvagens. Bendito seja Deus, glorifique ao Senhor por isso. A face
bendito seja Deus. A face de bezerro representa a criação do Deus poderoso sobre os animais domésticos. A face de uma ave voando representa a criação do Deus Todo-Poderoso das aves que voarão e que certamente ocuparão o firmamento. E agora a face do homem, percebeu algo? Está faltando os animais aquáticos. Por que está faltando os animais aquáticos? Porque Deus estabelece ao homem a autoridade sobre estes animais. Não só os animais aquáticos, bem como os demais. Mas há um mistério aqui. Deus está estabelecendo ao homem autoridade sobre os animais aquáticos, para que sobre esses animais marinhos, o Senhor Deus, Ele possa estabelecer autoridade ao homem, para que posterior a isso, na pessoa de Cristo, Cristo execute o que Adão perdeu. Adão perde o domínio sobre os animais, porque Deus estabelece a Adão a capacidade de domínio. Mas quando vem Cristo, segundo Adão, nas palavras de apóstolo Paulo, Cristo como um segundo Adão, não conhecendo o pecado e portanto não se tornando escravo dele. Jesus é livre e como livre tem autoridade sobre toda a criação, porque não é apenas o Filho do Deus vivo, é Ele o Criador de todas as coisas, como disse o autor aos Colossenses, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos Cristo aqui em terra, executando o seu domínio sobre a influência das águas. Nós vemos Cristo acalmando a tempestade. Nós vemos Cristo expedindo uma ordem para que as águas se calem, para que eles possam atravessar para o outro lado. Nós vemos Cristo dando ordem aos peixes, para que todos venham ao alto mar, para que diante deste alto mar, junto à margem das águas, possam ser pescados com rede, trazendo a Pedro uma alegria depois de uma noite frustrante sem nada ter apanhado. Nós vemos Cristo tendo autoridade sobre as águas, quando é impelido pelo governo romano a pagar um imposto. Ele faz com que Pedro vá ter nas águas e encontre um peixe que carrega um starter, uma moeda que pagaria o imposto dele e de Pedro, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos Cristo tendo autoridade sobre as águas, ao andar sobre elas. E sobre as águas andar, representando a sua influência e autoridade sobre as águas. Então Cristo não tem apenas autoridade sobre as águas, bem como também sobre os animais aquáticos, porque Deus deu ao homem tal autoridade. Mas essa autoridade foi perdida, com o pecado. Bendito seja Deus. Você já observou a história de Jonas? Jonas era um náufrago. Jonas era alguém que tentava o suicídio, se lançando ao mar alto. Por que se lançando ao mar alto? Porque quando ele se joga ao mar, para acalmar a tempestade que naufragaria aquela embarcação, certamente ele morreria. Não havia colete salva-vidas, o mar estava bravio, o mar estava em turbulência, em tribulação. Jonas morreria, mas o Senhor Deus deu ordem ao grande peixe, para que este grande peixe apanhasse Jonas e desse a ele o maior livramento de todos, mantendo não só Jonas em vida, como dando a Jonas 3 dias, que já representariam o tempo em que Cristo esteve no seio da terra. O próprio Jesus fala isso em vida, que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, convinha que o Filho do Homem também estivesse 3 dias no centro da terra, no seio da terra, representando a sua morte e ressurreição. De igual modo, Jonas em 3 dias, dentro de um ventre de um grande peixe, encontra-se com o Criador, se converte, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Percebeu tudo em comum? Estamos falando de águas, estamos falando de animais aquáticos, estamos falando do domínio do Deus Todo-Criador, e esse domínio foi entregue a você, foi entregue a mim, a humanidade que Deus vai criar no 6º dia. Então este 5º dia criacional não tem um outro propósito, senão o que eu vos faço saber. Deus está enchendo tudo aquilo que Ele cria, porque Deus não cria e não dá forma a nada para estar vazio ou sem propósito. Tudo que é criado e formado por Deus precisa encher, precisa estabelecer um propósito. O propósito de Deus criar águas é enchê-las de animais aquáticos. E aqui está a grande riqueza, porque na imensidão das águas
Nós temos a maior população do planeta. Bendito seja Deus. Nós temos dentro das águas, milhares e milhares de espécies que sequer foram conhecidas pelo homem. Bendito seja Deus. Salmo 74, verso 13. Salmo 74, verso 13. Bendito seja Deus. No Salmo 74, verso 13, nós temos o seguinte versículo. Olha isso. Bendito seja Deus. Pela tua força fizeste o mar em pedaços, destruíste a cabeça dos monstros marinhos, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e os deste por alimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Ou que seja, o que há em comum entre esses três versículos que a Lumiora lemos, todos eles estabelecem o governo de Deus e o controle de Deus sobre os animais aquáticos. Sim, eu sei que você está curioso para falarmos sobre o Leviatã e que você quer saber sobre este Leviatã, um grande monstro marinho em algumas traduções, né? E que este monstro marinho, este Leviatã, diferente dos demais, porque nós vemos a água produzindo criaturas viventes em abundância, a água produzindo os animais aquáticos, mas quando falamos dos grandes leviatãs, nós vemos o próprio Deus os criando. Por quê? Porque há um propósito para este leviatã, há um propósito para esse grande monstro marinho. Isaías capítulo 27, verso 1. Isaías capítulo 27, verso 1. Bendito seja Deus. Isaías 27, 1, está escrito assim: naquele dia, o Senhor Jeová, com a sua espada veemente, grande e poderosa, castigará o Leviatã, a saber, olha os adjetivos atribuídos a este animal. Castigará, não é castigou, não é castiga, é castigará, porque essa é uma sentença profetizada para um dia específico. Que dia específico é esse? Naquele dia, naquele dia, quando aparece estas expressões, naquele dia, o grande dia, o dia do Senhor, são três expressões que revelam o mesmo acontecimento. Marque aí, naquele dia, o grande dia, o dia do Senhor. Todas essas expressões exegéticas estão contidas no Antigo Testamento e sempre vaticinadas pela boca de profetas, porque sempre que os profetas vaticinam este argumento e esta profecia, eles estão revelando o dia do Senhor. Que dia é este? O dia do Adonai. Quem é o Adonai? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todas essas profecias apontam para um único evento. Qual o nome deste evento? Parúzia, segunda vinda de Cristo, aquela que é profetizada no Apocalipse 19. E aqui eu preciso da sua atenção. Quando a Bíblia diz, Apocalipse 19, a partir do verso 11, a profecia a respeito do advento de Cristo à terra, para que todo olho veja, para que toda língua o confesse como Senhor, e para que todo joelho se dobre, há uma característica naquela ocasião de Apocalipse 19. Vamos à leitura? Circule, mantenha esse texto de Isaías 27, 1 aberto, e vai para Apocalipse 19. Bendito seja Deus. No Apocalipse 19, maravilhoso é o Senhor dos exércitos. Apocalipse 19, verso 11 a seguir. Você pode glorificar a Deus por isso? Glorifique por antecipação, porque nós vamos tratar aqui do verso 15. Quase que eu espirrei, não espirrei. Agora sim. No verso 15, está escrito uma característica na vinda de Cristo na sua parúzia. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho, no furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Então há uma característica: da boca de Cristo saiu uma espada aguda. Circule essa expressão.
É importante salientar a expressão simbólica e figurada do texto. Não vai sair uma espada literal de nosso Cristo. Essa espada é uma apologia, essa espada é uma defesa à palavra de Deus. Como disse o autor aos Hebreus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é penetrante como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Quando Paulo lista aos Efésios no capítulo 6, a armadura de Deus, ele traz consigo pormenores de equipamentos desta armadura, mas quando ele vai tratar da espada, ele diz: tomai sobre vós a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra é a espada, a vitória do Cristo sobre as nações, instituindo o seu governo e o seu reino messiânico, o reino milenar de 1000 anos na terra, do Apocalipse 20, que é consequente ao Apocalipse 19, Cristo vence por meio da espada aguda que sai de seus lábios, que é a palavra, porque Ele é o Dabar, Ele é a palavra de Deus. E observou aqui qual a coincidência? A espada que está com Cristo no Apocalipse 19 é o vaticínio desta profecia de Isaías do capítulo 27, porque o capítulo 27 diz: naquele dia, o dia de Cristo, a sua segunda vinda, a parúzia, com a espada veemente, grande e poderosa, com a sua palavra, com a palavra de ordem, com o decreto de justiça, com a palavra viva que é Cristo, ele castigará o Leviatã, a serpente astuta, ao Leviatã, serpente tortuosa, e matará, circule, o dragão que está no mar. Ouviu? O dragão que está onde? No mar. Guarde isso. Matará o dragão que está no mar. Matará o dragão que está no mar. Apocalipse 12. Bendito seja o Criador. Tu precisa de fé para entender isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas glorifiquem ao Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olhe esta riqueza inefável do Apocalipse 12. E apareceu no céu um sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, clamava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se outro sinal no céu. Aqui está. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E sobre a sua cabeça 7 diademas. Até aqui está bom. Vamos para o versículo 18. E talvez a sua Bíblia sequer tenha este versículo. E o dragão, bendito seja Deus, fixou-se sobre a areia do mar. Então, nós temos aqui, senhoras e senhores, um animal misterioso chamado Leviatã. Este Leviatã, comparado a um dragão, nas palavras do profeta Isaías, é confirmado na revelação do Apocalipse. Nós vemos que há um divisor de águas entre o versículo 20 e o 21, porque no 20 a Bíblia estabelece de que Deus cria os seres viventes mediante a ordem para que a água produza, mas no 21 Deus cria do inexistente um animal misterioso, Leviatã. Junto ao Leviatã ele cria as grandes criaturas dos mares, muitas criaturas que sequer foram descobertas pelos homens, porque nós temos no ápice da profundidade do mar, nós temos a parte mais profunda do oceano que está adjunta ao Ártico. Nós temos ali uma profundidade de 12 quilômetros para baixo, e o homem só alcançou até hoje, com os mais tecnológicos submarinos, o homem só alcançou a profundidade de 3.000 metros. Então existe um mistério escondido dentro dos oceanos. Existem muitos mistérios escondidos na profundidade dos mares, que os homens sequer conhecem.
a saber, espécies pré-históricas, grandes animais, animais colossais que habitam na profundeza do oceano, porque a Bíblia registra no versículo 21 de que Deus os criou e de que eles se movimentam e eles estão na profundidade desses mares. Dentre esses muitos animais colossais e gigantes, existe um cujo nome é Leviatã e que ele foi criado com um propósito: receber em seu corpo a Satanás, porque Satanás não tem corpo. A Bíblia diz que Satanás é um anjo caído. Anjos caídos são espíritos, chamados pela Bíblia de espíritos imundos, e esses espíritos não possuem corpos físicos, o que os impedem de trafegar na terra, porque o passaporte para estar na terra é um corpo material. Sem corpo material é impossível estar na terra, no mundo terreno. Por isso você vê as possessões demoníacas, porque os espíritos imundos, a saber, Paulo disse aos Efésios no capítulo 6, eles habitam nos lugares celestiais. É lá que eles têm o seu domicílio, é lá que eles residem, e eles residem nos lugares celestiais em busca de corpos que deem a eles legalidade, para que eles se apoderem destes corpos e possam estar ilegalmente na terra, até que sejam descobertos por aqueles que andam na luz, porque aqueles que andam na luz, não há nada oculto e escondido que esteja diante deles. E então, por esta causa e razão, nós vemos esses demônios se manifestando em corpos, porque eles precisam de corpos para estarem aqui. Mas estudaremos no momento propício de que Satanás e os demônios serão precipitados na terra no período da grande tribulação. Para que eles possam ser precipitados na terra, eles precisam de corpos, para que venham se alojar, e dentro desses corpos, eles possam ser julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas tudo isso no tempo propício. Eu estou só fazendo todo este prelúdio para vaticinar de que toda esta criação divina é uma grande arapuca para Satanás, porque este Leviatã que fora criado para naquele dia receber Satanás, dar a ele a condição de dragão, para que na condição de dragão ele seja vencido pelo Cristo que vem triunfante no Apocalipse 19. Então há muitos mistérios contidos no mar, há muitos mistérios guardados nos animais aquáticos, e eu gostaria que você pontuasse tudo isso, todas essas riquezas que a Lumiore eu estou tratando convosco. São textos importantíssimos que nós precisamos fazer menção aqui, precisamos compreender. Então nós lemos o Isaías capítulo 27 verso 1, mas eu gostaria que você abrisse em Jó 41, para encerrarmos esta lúdica. Jó capítulo 41. Bendito seja Deus. O capítulo 41 é muito complexo, e eu gostaria que você lesse ele em um momento oportuno, mas é só para fazer alusão de que o capítulo 41 revela-se sobre o Leviatã, e ele fala de que o Leviatã morderá a isca do Senhor. Por que morderá a isca do Senhor? Porque Deus preparou o Leviatã como uma armadilha para Satanás, porque Deus está estabelecido no alto sublime trono e tem todo o controle dos céus e da terra. Então no capítulo 41 versículo 1, Jó vai dizer a respeito deste animal enigmático, e que não é um elefante, não é um unicórnio, não é, senhoras e senhores, não é, porque algumas bíblias de novas versões, elas arrancam o nome Leviatã e impõem nomes que dão uma compreensão terrena de que animal seria este. Mas este animal é um grande mistério. Este animal é um grande mistério que está guardado em Deus, para que no tempo oportuno ele possa ser revelado. Bendito seja Deus. Vamos lá? Versículo 1 do capítulo 41. Poderás tu pescar o Leviatã com um anzol? Ou amarrarás a sua língua como uma corda? Poderás meter-lhe
uma corda de junco no nariz, ou com um gancho furarás a sua queixada? Acaso ele te fará súplicas, ou te falará com ternas palavras? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás como teu servo para sempre? Então, são muitas as indagações, são muitos os adjetivos explícitos a esse animal. Quando você ler o capítulo de número 41, você vai ficar aterrorizado com a expressão. Observe o versículo 10, para encerrarmos esta lúdica: ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Então, o grande Leviatã, este monstro misterioso que abriga os mares, porque no versículo 21, por Deus foi criado, está dormindo um profundo sono, e só será despertado deste sono quando Satanás for precipitado na terra, porque para este fim e propósito Deus o designou. Então, para encerrarmos aqui esta oportunidade de discorrermos sobre o quinto dia criacional, nós vemos um Deus tremendo, um Deus bom e poderoso, criando animais aquáticos para povoar as águas e criando animais aviários para povoar os céus, porque toda a criação de Deus é sublime, toda a criação de Deus é fecunda, se multiplica e é próspera. Quero abrir reticências aqui e quero dizer algo para você. Nós vivemos um tempo em que muitos pregadores apocalípticos, eles profetizam ventos, profetizam destruições, profetizam de que muitos irão embora e ficará somente a minoria, profetizam de que a escassez é a mão de Deus, de que a minoria é o Senhor. Não aceite isso sobre a sua vida, não aceite isso sobre o seu ministério, não aceite isso sobre a sua casa e sobre a sua família, porque Deus tem uma característica, Deus tem uma qualidade que permeia sobre Ele, nele e para Ele, e esta qualidade está explícita no versículo 22, a bênção de Deus. Observe o verso 22, então Deus os abençoou, dizendo. Então, o que vai vir depois desses dois pontos são características e qualidades da bênção de Deus. Qual é a característica e a qualidade daquele que é abençoado? Da bênção de Deus. Ele é frutífero, ele é fecundo e ele enche e multiplica todo lugar que ele pisa a planta dos pés. Olhe para mim. Você não é apenas abençoado, você é uma bênção de Deus. É diferente. O termo abençoado, tão usado no meio evangélico, na verdade perde-se em riqueza. Quando Deus olhou para Abraão no capítulo 12, dando a ele essa mesma bênção da criação, Deus olhou para Abraão no capítulo 12 do Gênesis. Vamos lá, capítulo 12 do Gênesis. Quantas riquezas, hein? Quantas riquezas em aulas como essa. Livro do Gênesis, capítulo 12. Bendito seja Deus. Verso 1 e 2. E o Senhor Deus disse a Abraão. Eu poderia falar isso só no Gênesis 12. Mas olha como Deus é poderoso e misericordioso. Já está nos abençoando. E o Senhor Jeová disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E aqui eu quero que você tome nota: e tu serás uma bênção. Deus não está dizendo e tu serás abençoado. Deus está dizendo e tu serás uma bênção. Qual a diferença? Abençoado é aquele que recebe, bênção é aquele que dá. Todas as vezes que você diz, Senhor, me abençoa, você está dizendo, Senhor, use alguém para me dar algo. Para Deus usar alguém para te dar algo, você precisa estar na condição de quem necessita.
Você precisa estar na condição de quem precisa. Mude a sua oração. Jesus disse que nós erramos quando não sabemos orar. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então a oração correta, a oração singela deve ser: Senhor, faça de mim uma bênção. Porque quando Deus faz de você uma bênção, você não recebe, você dá. E para você dar, você tem que estar em condição avantajada. Por isso Salomão escreveu e disse: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor dá abundância. A bênção do Senhor dá abastança. A bênção do Senhor enche a terra, enche os céus, enche os mares, enche tudo que foi criado para o louvor da sua glória. Lembra dos serafins conclamando e dizendo no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! O versículo 22 está dizendo: a bênção do Senhor te faz frutificar, te faz multiplicar e te faz encher. O seu ministério tem que ser frutífero. O seu ministério tem que viver sempre em multiplicações e nunca divisões. O seu ministério tem que sempre crescer e nunca diminuir, porque esta, senhoras e senhores, é a principal característica da bênção de Deus. E Deus só promulga esta bênção àqueles que por Ele foram formados e criados para a glória de Deus. Por isso, Israel só viveu a multiplicação depois da sua formação. Porque o texto do profeta Isaías diz assim: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Porque Jacó fora criado, nascido do ventre de sua mãe, como um enganador, como um suplantador, como aquele que se aproveitava das oportunidades. Mas o Israel foi formado por Deus, mediante as circunstâncias da vida, as provações terrenas, as perseguições familiares, as contendas, as discórdias, toda a situação adversa com que Jacó viveu, fez com que ele fosse formado e que em sua formação ele se tornasse Israel. Quando então ele é criado e formado, a criação está completa, porque tudo que Deus cria em sua mente, Ele forma e executa diante das circunstâncias da vida. Quando o homem por Deus é formado, o homem está apto e pronto para receber esta bênção de Deus. Qual a bênção? A bênção que traz consigo a frutificação, a multiplicação e a capacidade de encher. Olhe para mim agora. Nós vamos encerrar esta nossa quarta aula. E nessa quarta aula em que discorremos sobre o 5º dia criacional, eu quero lhe dizer, eu quero profetizar a você: permita-se por Deus ser formado. Não fuja do processo. Não fuja da fornalha, porque é na fornalha que tu encontrarás o quarto homem. Não fuja da travessia do mar, porque é na travessia do mar que você irá repousar sobre as asas da grande águia. Não corra da cova dos leões, porque é dentro da cova dos leões que você verá o leão da tribo de Judá. Não fuja do cativeiro, porque é no cativeiro que Deus abrirá suas visões junto ao rio Quebar, e você verá a glória do Deus excelso. Você verá os querubins, a plataforma do trono e aquele que sobre o trono está estabelecido. Não fuja do processo de formação. Deus está nesta prova formando o seu caráter. Deus está nesta prova forjando a sua personalidade. Deus está neste dilema existencial, nestas interrogações e indagações sem resposta. Deus está formando você segundo a vontade e o desígnio da divindade, para que quando você estiver pronto
para quando você for fiel diante de todo este processo, Deus poder estender as suas mãos sobre você e te conceder a bênção. Não te fazer abençoado, mas te fazer uma bênção. Deus deu a Abraão uma condição: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se me ouvires, se me obedeceres, neste processo todo, neste caminho, nesta viagem, o Deus que criou Abrão formou Abraão. E quando Abraão por Deus foi formado, Deus fez dele uma bênção. E ele não só foi uma bênção, como continua sendo, porque a sua descendência é incontável como a areia do mar. Então, o que te separa da bênção da multiplicação, o que te separa da bênção da frutificação em todas as áreas da sua vida, emocional, conjugal, familiar, financeira, profissional, ministerial, espiritual, em todas as áreas da sua vida, o que te separa de ser uma bênção é você permitir com que Deus te forme. Que Deus em Cristo te abençoe. Estamos encerrando agora a nossa quarta aula, segunda-feira hoje. Quarta-feira retomamos e para a glória de Deus.